Tudo bem com vocês? Amém, mulheres. Então, vamos lá. Nós estamos estudando, então, a história dessas duas mulheres, né? Baseado no livro do autor Max Lucado, 10 Mulheres da Bíblia. Estamos estudando agora essa história de Maria de Betânia. Então, é muito interessante nós vermos que Maria é bem diferente de Marta, né? São, assim, mulheres totalmente diferentes. Eu fiquei pensando que são irmãs e realmente nossos filhos não são iguais um ao outro, né? Um do outro. Não são iguais. Gente, os nossos filhos são diferentes, cada um é diferente um do outro. E a gente precisa entender isso, né? Cada um tem uma estrutura diferente, né? Então, eu pude me lembrar que tem aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor, que cada uma de nós tem uma linguagem e se sente amada de uma forma diferente, né? Cada uma de nós. Então, Maria, por exemplo, acho que a linguagem de amor dela era o tempo de qualidade, porque ela queria ficar ali pertinho de Jesus, só ouvindo, né? Só ouvindo Jesus falar. E Marta, a linguagem de amor de Marta, eu imagino que seja atos de serviço. Atos de serviço. Olha, para a Marta se sentir amada, alguém tem que fazer alguma coisa por ela. Para Maria se sentir amada, a pessoa tem que dar tempo de qualidade para ela. Então, cada uma de nós tem um jeito, né, de ser amada. E isso é muito interessante quando a gente pensa no casal, né? Porque o marido tem uma forma de se sentir amado e a mulher tem outra forma, né? Às vezes a gente pensa assim, bom, o meu jeito de me sentir amada deve ser o mesmo jeito dele. Mas não é. Não é. Então a gente tem que se despedir de nós mesmas e entender como que ele se sente amado, né? E é a mesma coisa com os nossos filhos, né? Um é diferente do outro. Então, como que um e outro se sente amado, né? O filho Vitor Hugo, ele gosta de abraçar, ele gosta de ficar, ele não se importa da gente abraçar ele, sabe? O João Pedro já não tanto, né? Mas ele também gosta de abraço. Às vezes ele vem, abraça, né? Eu gosto muito de abraço. Nossa, eu gosto demais de abraço. A gente sempre abraça aqui em casa. Então, cada um é de um jeito. O João Pedro gosta muito de conversar. Ele gosta de conversar. Quando a vovó está aqui em casa, ele conversa muito com a vovó, né, mãezinha? É muito bom. Deus abençoe, mãezinha! Ô, glória de mãe! Então, e cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito, mulheres. E Maria... Quando eu quero entrar no dos homens, é tudo das mulheres. Quando eu quero entrar no das mulheres, é tudo dos homens. Que negócio é esse? Assim não dá. Ô, irmã, é aqui. O espaço mulher é aqui, viu? Ah, pois é, rapaz. Mas eu tô com o celular do marido aqui. Tô querendo colocar para ele, não tô conseguindo. Pois para mim, repara só. Ah, pede para ele ficar aqui com a gente, então. Ô, complicação. Eu queria te ver, né? Eu queria te ver. Não, amada, vamos abrir aqui. Abri. Eu fechei porque eu pensei que era os homens. Aí eles iam falar para mim de novo, irmã, na reunião da gente. Glória a Deus, minha irmã, pela sua vida, mulher de fé, guerreira. Amém, amada, amém. As irmãs também, que bom. Certo, vamos lá. A gente está estudando hoje sobre Marta e Maria, tá? Opa! Então nós vamos ler agora, gente. Nós vamos ler João 11. João 11, do 1 ao 14, tá? Então vamos ler? Vamos lá. Posso ler, Su? Pode ler. Pode sim. Ora, havia um certo homem enfermo,
chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com o unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 homens no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou e depois lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Seu fone tá desligado, Su. Seu fone está desligado. Desculpa. Então, nós estamos vendo aqui, gente, que essa é uma história, a outra história que conta sobre Lázaro, né? Lázaro era irmão de Marta e Maria. Até aqui nós vemos a parte que Jesus estava na casa de Marta e Maria. Marta estava muito atarefada com muitas coisas, Maria estava ali aos pés de Jesus. Então agora o autor ele nos traz para nos leva aqui a esse outro momento da história de Marta e Maria. Elas tinham um irmão que se chamava Lázaro, né? Então Lázaro, ele, como nós vimos aqui, ele faleceu. E pelo que nós percebemos, Jesus ele tinha um laço muito grande com essa família. E nós percebemos aqui quantas coisas essa história ela tem uma riqueza muito grande de detalhes. E nós vamos perceber aqui na leitura do livro. É na página 188, o terceiro dia, que vai falar sobre o funeral, tá bom? O funeral. Então, vamos lá. Terceiro dia, o funeral. Confusa em meio aos enlutados. Vou ler aqui para vocês, tá? Quando novamente encontramos Maria nos evangelhos, a cena em Betânia é outra completamente diferente. Em vez de um jantar de comemoração, podemos vê-la com sua irmã Marta lamentando a morte de um ente querido, o irmão delas, Lázaro. Imagina a tristeza das duas ali, diante desse funeral, né?
Imagine por um momento que a cena está transcorrendo nos tempos atuais. Na capela, então, aí o autor aqui ele vai falando como se fosse um funeral nos dias de hoje. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que a pedra foi removida, o sepulcro, né, ele foi colocado dentro do sepulcro e a pedra foi tampada. Então, o sepulcro foi fechado ali. Mas aqui ele está traduzindo para os dias de hoje, como se fosse o velório nos dias de hoje. E hoje nós temos vivido muitos velórios, gente. Uma tristeza tão grande. Toda semana, praticamente todos os dias, tem pessoas conhecidas falecendo dessa doença terrível. Hoje menos, né? Mas já vivemos dias piores. O pastor viveu um dia que ele foi num velório de manhã, outro de tarde, outro de noite. E eu fui à noite com ele. Então, é um peso muito grande. São tempos difíceis. Temos orado muito pelo irmão Natal, né? O irmão Natal está internado. E quantas lutas. Um velório não é fácil. É horrível de se estar, mas a gente precisa estar junto com a família, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, né? Então a gente precisa sim estar nos velórios. Eu vou sempre no máximo que eu posso, né? Eu estou junto com o pastor ali, porque esses momentos a gente precisa também somar. Como é bom receber um abraço nessa hora, né? Penso na pessoa, no filho, na esposa, no marido. Então, aí diz assim, ó, imagine por um momento que a cena está transcorrendo nos tempos atuais. Na capela, um profundo silêncio. As pessoas cumprimentam-se com sorrisos e acenos discretos. E como a igreja está cheia, você fica no fundo, atrás de todos. O sol da tarde, ao atravessar os vitrais, forma prismas cujos raios púrpuras e dourados iluminam o rosto das pessoas. Você, então, reconhece duas mulheres no primeiro banco. São Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Em silêncio, a pensativa Maria e a agitada, atarefada Marta. Até mesmo nessa hora, ela não consegue ficar sentada imóvel. Então, você imagina, né? A Marta, nessa hora, também agitada ali, e Maria sentada. Ela olha ao redor procurando por alguém. E você pergunta, quem será? Em pouco tempo surge a resposta. Assim que um homem entra, Marta corre em sua direção para recebê-lo. Caso você não soubesse o seu nome, os muitos sussurros já o teriam informado. É Jesus. Todos voltam a cabeça. Ele usa uma gravata e tem uma impressão de que não é hábito dele usar aquilo. Cerca de uma dúzia de homens o seguem. Alguns ficam no corredor e outros na entrada. Estão com os olhos cansados, como se tivessem viajado a noite inteira. Jesus abraça Marta e ela chora. Vendo-a assim, você se pergunta, o que Jesus vai fazer? O que ele vai dizer? Ele falou com os ventos e os demônios. Mas e a morte? Será que ele teria algo a dizer sobre a morte? Seus pensamentos são interrompidos pela acusação de Marta. Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você não pode culpá-la pela frustração, pois quando Lázaro adoeceu, ela e Marta enviaram uma mensagem urgente para Jesus. E se o Nazareno tinha de curar alguém, esse seria ele. Você esperava que na parte seguinte da história fosse ler: Jesus amava Maria e sua irmã e Lázaro. E então Jesus se dirigiu rapidamente até a casa deles para curar Lázaro. Mas aconteceu exatamente o contrário. Então, Jesus ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, mas ele não foi lá imediatamente.
Ele demorou ainda mais 2 ou 3 dias, né? Então, embora amasse os 3, Cristo demorou a chegar e Lázaro acabou morrendo. E então, quando finalmente chegou, Marta estava tão abalada que não sabia direito o que dizer. Sentia-se como muitos que encontramos num funeral, os que se mostram confusos em meio aos enlutados. Ajuda-me a entender isso, Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você ouve Jesus dizer a ela: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E então você vê Marta concordar lentamente com a cabeça. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, nós vemos aqui que Jesus falou que aquele que crê nele nunca morrerá. Nós podemos viver essa vida aqui imaginando que a nossa vida eterna já começa hoje. A morte, na verdade, é só uma mudança. Mas nós temos que entender que hoje nós já estamos com Jesus. Hoje já estamos com Jesus. Amanhã estaremos com Jesus. E assim será a vida eterna com Ele. Então, Jesus estava ali, chegou, mas Lázaro já tinha falecido. E então, a gente se pergunta, por que ele demorou, né? Por que ele demorou para chegar? Porque Jesus, ele quando chega, ele faz milagre. A gente sabe disso. Então, nós lemos aqui na primeira pergunta, que diz assim, né? Nós já lemos aqui uma parte, mas diz assim, observe no versículo 6 que, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Por que você acha que Cristo permaneceu onde estava, em vez de se apressar e se colocar junto ao leito de Lázaro? Por quê? Por que ele demorou ali, né? O próprio versículo 6 responde. Vamos ler? Vamos ler de novo o versículo 6? João 11:6, né? Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. Então, aqui no versículo 4, na verdade, vamos voltar aqui um pouquinho. O versículo 4 diz assim, mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, nós podemos ver aqui que Jesus não apareceu nesta hora exata para que o nome dele fosse glorificado ainda mais. Porque quando a bênção vier, ele será ainda mais engrandecido. Então, às vezes, a gente pensa assim, né? Por que está demorando? Por que eu estou orando e não acontece isso? Por que Deus não está agindo nesse momento? É para que o nome dele seja ainda mais engrandecido. A gente não sabe as coisas, os momentos, as circunstâncias que Deus vai usar. E se ele agir imediatamente, é muito diferente de ter todo um contexto por trás. Se Jesus chegasse lá, curasse Lázaro, ainda doente, seria uma coisa. Mas Jesus ressuscitar um homem morto é outra coisa. E ele tem o seu propósito.
foi muito mais engrandecido o Senhor. Então, Marta, a pergunta 2, né? Marta ficou confusa pela demora de Jesus, e sem dúvida Maria também. Quando em sua vida você ficou perturbada com uma resposta de Deus aparentemente atrasada? Durante esse tempo, que oração você dirigiu a Ele? Você continuou orando? Você continuou orando? Você continua orando? É muito importante a gente não perder a nossa fé em Cristo. A gente tem que ficar firme nele, sabe? Deus tem planos. Às vezes ele não responde na hora, ou ele responde um não, para nos proteger. Esses dias atrás, eu estava ouvindo uma música muito bonita, que tocou muito no meu coração, que fala que o Senhor está me escondendo. O Senhor está me escondendo. Então, tem certas situações que Deus nos priva, que Deus nos protege, que às vezes a gente pensa assim, nada está acontecendo, ou não aconteceu do jeito que eu queria, é porque Deus está te protegendo. Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está cuidando de você, Deus está trabalhando para que você receba mais tarde. Deus está cuidando. O que nós temos sempre que pensar é que o Senhor está conosco. Ele está conosco. Toda certeza nós temos que ter nesse sentido. E não ficarmos desanimadas, né? Não ficarmos desanimadas. Então, nós vamos ler agora o versículo 20 e o 21, que diz assim: ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então, Excelente, aqui não está entrando. Marta foi correndo, né? Se encontrar com Jesus. E Maria ficou sentada em casa, né? Então, quais as diferenças do modo de agir de Marta e Maria quando Jesus finalmente chega? O que isso nos diz em relação ao modo como as irmãs lidam com a confusão que tomava conta delas em decorrência da demora do Senhor? Então, Maria ficou em casa, porque ela tinha o coração quieto, né? E tranquilo. E Marta já foi correndo ao encontro de Jesus. Tinha alguma errada ou certa aqui? Não. Não. Cada uma tem uma atitude diferente, né? Cada uma exerceu a fé da maneira como ela entende. Mas nenhuma das duas deixou de confiar no Senhor. Deixou de crer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode ressuscitar. E aí, a pergunta 4 diz assim: apesar da morte de Lázaro, Marta diz a Jesus que acredita que ele ainda fará um milagre. Olha isso. O que podemos extrair desse exemplo de fé? Como podemos seguir esse modelo quando não entendermos os planos de Deus? Nós podemos seguir esse modelo crendo, embora as circunstâncias digam o contrário. Nós precisamos continuar crendo no Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós vemos aqui nessa música que começamos o nosso estudo, né? Que o Senhor é o nosso Deus de milagre. E eu fiquei pensando, né? Se o nosso Deus fez um milagre tão grande desse, ele ressuscitou esse homem.
que ele não pode fazer por nós? Vamos continuar lendo aqui. Você assiste recostado em sua cadeira o que Jesus fará na sequência. Mas o que realmente ele pode fazer? Afinal de contas, Lázaro está no sepulcro há 4 dias e agora o corpo dele começa a se decompor. Qualquer esperança para Lázaro, menor que fosse, já se fora há bom tempo. O que você vê em seguida o surpreende. Jesus senta-se próximo a Maria, coloca um dos braços em torno dela e de sua irmã e soluça. Entre os 3, uma enxurrada de lágrimas é derramada. São lágrimas que reduzem a frangalhos sua concepção artística de um Cristo indiferente. O Senhor chora. O Senhor chora. Ele chorou ali junto com elas. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Isso está no versículo 33. Então, Jesus, ele demonstrou esse chorar com os que choram. Então, nós precisamos também ter essa compaixão, né? De abraçar aquele que está chorando nessa hora tão difícil. Então, a gente precisa estar junto, a gente precisa, né, se compadecer, perguntar como está, ligar, né, para as irmãs que estão vivendo o luto. Então, precisamos estar juntas, né, nos unir nesse momento com essas pessoas. E não criticá-las, né, mas jamais estarmos juntas. Após algum tempo, Jesus abraça Maria, levanta-se e olha em direção ao cadáver. Então, você imagina nos tempos de hoje, né? A tampa do caixão está fechada e ele diz a Marta que é preciso erguê-la. Ela nega com a cabeça e faz menção de recusar, mas então para e, voltando-se para o agente funerário, ela diz: abra. Quando a tampa é retirada, vê-se o rosto de Lázaro. Está pálido como cera. Você pensa que Jesus vai chorar de novo, pois esperaria ouvi-lo falar com o amigo. Mas é o que faz. A alguns passos do caixão, Jesus exclama: Lázaro, venha para fora. Os pastores sempre se dirigem aos vivos. Mas a um morto? Uma coisa é certa. É melhor ouvirmos um barulho do caixão ou o pastor terá de fazer terapia. Você e os demais ouvem um barulho. Há um movimento no caixão. Lázaro se levanta de pronto e olha na sala, como se alguém o tivesse levado para lá durante um cochilo. Qual seria a sua reação se você estivesse ali? Aí o livro continua dizendo assim: uma mulher solta um berro, outra desmaia, e todos gritam. E você? Olha admirado. Gente morta não sai do túmulo, sai? Homens mortos não acordam. Corações de mortos não batem. Sangue seco não corre nas veias. Pulmões inertes não se enchem de ar. Não, os mortos não voltam, a menos que ouçam a voz do Senhor da vida. Cristo é, afinal, Senhor de vivos e de mortos. Olha isso. O nosso Deus é poderoso. Foi aqui
um milagre que aconteceu quando ele fala ao morto. O morto escuta. De fato, se Jesus não tivesse se dirigido a Lázaro pelo nome, todos os mortos poderiam ter levantado, mas Jesus falou exclusivamente com Lázaro. Nós podemos ver aqui nessa linguagem que o autor está dizendo, que, como a Bíblia nos diz, Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Quando ele fala, o morto, quando ele diz, até o morto se levanta. Esse é o nosso Deus. Agora a gente fica imaginando, né? Isso tudo acontecendo num funeral, esse homem se levantando, e a Bíblia nos diz que Lázaro, lá em Tessalonicenses 4,16, o próprio Senhor descerá dos céus, e os seus mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós podemos, minhas irmãs, ter certeza da vida eterna. No começo de toda essa pandemia, que a gente não sabia ao certo quando que isso ia acontecer, quando que ia acabar, eu ficava pensando, Senhor, eu quero estar pronta. Eu quero, Senhor, estar pronta. E hoje também. Nós precisamos estar sempre prontas. E vigiando, para que o Senhor, na hora que quiser nos levar, estejamos firmadas em sua palavra. Então, que nada nos tire da presença de Deus. Que nada nos tire, porque a gente não sabe que hora e nem que momento nós podemos ir embora. Então, nós podemos viver uma vida nova com Cristo, uma vida nova todos os dias. Todos os dias. Sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Na pergunta número 6, diz assim, perceba que no versículo 35, vamos ler o versículo 35? Versículo 35 diz que Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Grifa 35 aí que... Suzy. João 11:35. Renilde! Tô perguntando. Oi! Oh, minha linda! João 5:35, é isso? João 11:35. Ah, tá, 11:35. João 11:35. Nós estamos estudando João 11 agora. Tá bom. Que é essa história linda de Lázaro ressuscitado por Cristo. Tá. Menor versículo da Bíblia. Leia para nós, Renildes. 35, deixa eu encontrar. Opa, achei. Jesus chorou. Só isso? Só isso. Só isso aqui. São duas É o palavras, menor né? versículo da Bíblia. É o menor, Jesus hein? chorou. Vou até grifar aqui. Grifa. Olha só. Nós aprendemos lá no sábado que nós vivemos diversos sentimentos e Jesus também teve diversos sentimentos. Ele chorou aqui. Jesus chorou. Você imagina o coração dele contrito? O coração dele
envolvido com aquelas pessoas, os amigos tão profundos do coração. Então, deixa um exemplo para a gente. Nós também devemos chorar com os que choram. Estar junto nessa hora. Porque a dor é muito forte. E um abraço faz toda a diferença. Eu lembro quando meu pai faleceu, que cada pessoa que ia até minha casa era como um bálsamo. Então, era assim, uma grande bênção ter pessoas perto, se importando com a gente, né? Então, nós temos mulheres na nossa igreja que estão sofrendo, como a irmã Terezinha, que perdeu seu marido, né? A irmã Carla Egea, que também perdeu seu marido, a irmã Rose, que perdeu o pastor Walter. Nós temos as filhas do irmão Geraldo, né? Então, a gente precisa, quando a gente vê essas mulheres na igreja, a gente tem que correr lá e falar com elas, ou ligar, ou, né, ir até a casa. É importante a gente fazer uma visita, né? Mostrar ali compaixão, muito importante, gente. A casa da irmã Rose é ali, mais ou menos perto da igreja. Dá uma ligadinha para ela, irmã Rose, posso passar aí para te dar um abraço? Já muda o dia, né? Então, não só ela, mas com todas as outras. Né? Oi? Eu perdi meu marido em 2012, até hoje ainda choro. Não é? A gente sente a falta, não é gostoso quando alguém vem assim, nós estamos juntos aqui, às vezes a gente não tem muito o que dizer na hora, mas só a presença já é assim um bálsamo. Né? Então, nós devemos nos colocar ao lado da pessoa, chorando junto, e também nos alegrando quando alguém está alegre e feliz, né? Muitas vezes as pessoas ficam com inveja, olhando para as coisas que as outras têm, mas nós, como mulheres, não, de mulheres de Deus, a gente olha e se alegra. Se alegra. Porque nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de união, de irmão, né? De estar junto ali todo o tempo. Isso é lindo. Que Deus nos faça transpor essas barreiras, né? Que muitas vezes existe entre nós mulheres. Então, aqui no livro ainda diz mais algumas coisas assim. Após ter compartilhado do sentimento de Maria, Jesus demonstrou sua supremacia sobre a morte e mandou que Lázaro levantasse. O que os versículos a seguir dizem sobre as ressurreições que todos os cristãos em Cristo um dia experimentarão? Então, olha, lá em Salmo 17:15, Salmo 17:15, diz assim: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então, nesse texto aqui, nós vemos que na glória nós veremos a face de Cristo. Olha só, gente, para a gente viver essas coisas lindas aqui que Deus tem para nós, a gente precisa hoje ter uma vida santificada, né? A gente precisa ter uma vida hoje longe do pecado. A gente precisa ter a nossa boca santificada em Cristo. O que nós vamos falar, o que nós estamos pensando, né? A Bíblia diz sobre isso, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Às vezes a gente fica lá, presa nos nossos próprios pensamentos, né? Ruminando tristeza e amargura. Mas o Senhor nos diz, tenha bom ânimo, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor quer nos ressuscitar também.
né? Nós estamos vivendo tempos difíceis de dor, mas o Senhor quer que tenhamos vida e vida em abundância. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. E os melhores momentos que a gente passa aqui, que a gente vai poder levar para a eternidade, são os momentos que a gente passa na presença de Deus. Sabia? São os momentos que a gente se dedica a Ele. Por isso que a gente tem que fazer com o maior zelo possível, com a maior alegria, porque é isso que vai, é isso que dura, sabe? Então, minhas irmãs, vamos viver a vida em Cristo todos os dias. Levanta, né, cedo, busca o Senhor, busca Deus, fica vigiando durante o dia, porque os nossos dias são maus. Às vezes vem pessoas querendo nos perturbar, nos tirar a nossa paz, tirar até a nossa fé. Mas a gente tem que ficar firme, né? Aí o outro versículo, lá em Romanos 8:11, nos diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, nós teremos um corpo glorificado. Teremos um corpo glorificado. Então, a nossa esperança, porque a Bíblia diz, né, que aquele que fica com os cuidados só para essa vida é o mais miserável. Então, nós temos que pensar na vida eterna, né? Se a gente fica pensando só aqui, só aqui, só aqui, a gente é o mais miserável, diz a palavra de Deus. Não, vamos pensar na vida eterna. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Então, eu vou viver de maneira que agrade o seu nome. Lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformadas. Olha isso. Olha a glória que está por vir. É por isso que a gente pode até se confortar em Cristo quando alguém morre, alguém tão precioso para nós, porque nós sabemos o que há de nos esperar, o que nos espera. Nós sabemos, minhas irmãs. Nós estamos aqui já há 5 minutos para terminar a nossa aula. E aí eu quero ler essa última parte aqui que diz assim: a história de Maria, Marta e Lázaro nos mostra que, quando vivemos um momento de dor, não só temos um Deus que caminha conosco, como temos também um Senhor que nos abraça e chora conosco. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Nós temos o próprio Deus que cuida de nós. Cristo é sua habilidade. Criador é sua habilidade de se identificar de maneira tão próxima com seus filhos, mas ainda assim permanecer tão soberanamente no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Jesus é a ressurreição e a vida, e ele venceu a morte. A gente não precisa entrar em desespero. E às vezes nós mulheres ficamos desesperadas, né? Como a característica mais assim, explosiva de Marta, a gente pode ficar assim, né? Desesperada. Mas o Senhor, diante da sua palavra, nos diz que ele tem o domínio sobre todas as coisas, sobre vivos e sobre mortos. E nós que temos esse Deus maravilhoso no nosso coração, podemos viver os nossos dias em paz. Pode estar caindo tudo aí ao seu redor,
mas você está em paz, confiante no Senhor. E Deus um dia vai abrandar esse caos e vai trazer paz. Ele já trouxe a sua paz para o nosso coração. Então creia todos os dias. Cristo compartilha da nossa dor, mas ele nos traz a esperança pela supremacia que tem sobre a morte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se compadece dos nossos sofrimentos. Porque chegaste nesse mundo em forma de homem e vivestes entre nós. Sabemos que servimos ao Salvador, que se identifica com todas as nossas emoções, necessidades e desejos. Quando caminharmos em meio ao sofrimento, que possamos segurar a sua mão, enquanto nos mantermos firmes na esperança da eternidade que tu nos ofereces. Em nome de Jesus. Amém. Fica firme em Jesus. Creia nele. Segura na mão dele. E saiba que o seu Deus é contigo no vale da sombra da morte. Ele está contigo, minha irmã. Vamos terminar, então, aqui esse tempo que passamos. Segunda-feira que vem estaremos de volta para o nosso quarto dia, que vai falar do jantar. O jantar que está, eu acho que, envolvido também com essas mulheres aqui. Tá bom? Deus abençoe a todas. Fiquemos firmes no Senhor como mulheres de Deus. Posso falar nesse versículo 40? Pode. Disse-lhe Jesus, não te dei dito o que crer, verá a glória de Deus. Disse Isso. Jesus, não te hei dito, quer dizer, ele falou, se nós cremos, nós verá a glória de Deus. Isso mesmo. Se É creres, verdade. verás a glória de Deus. Glória de Deus. Um beijo. Tchau. Tchau, minhas irmãs. Tchau, beijo. Beijo. Beijo a todos vocês.